Oi. Boa noite, Pó dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nessa noite. Este é o dia que preparou o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, por amor de seu nome a nós. Tem nos dado um novo dia, uma nova oportunidade. 16 de agosto de 2016, dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome em nossas vidas. Antes de começarmos o trabalho do Senhor, eu quero fazer uma oração apresentando este momento ao Senhor, pois este momento só é possível porque Ele permitiu, porque Ele acrescentou um dia a mais em minha vida, um dia a mais em nossas vidas, e por isso estamos vivenciando este momento, esta hora. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em tua presença em oração nesta hora. E quero pedir ao Senhor que o Senhor tome parte, Senhor, neste momento. Que o Senhor se faça presente neste lugar. Que o Senhor traga a existência ao nosso coração as tuas verdades que são eternas. Arranca de nosso coração tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que nos faz estar longe do Senhor, tudo aquilo que nos faz pecar contra o Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que possamos entender o que tu queres e que tua palavra, o próprio Jesus, o verbo da vida, quer falar conosco hoje. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, amados, há quase 2 semanas esse trabalho não era realizado por motivos ministeriais, mas o Senhor permitiu que hoje nós voltássemos, e eu quero trazer algo importante para cada um dos que se fazem presente nesta praça, para cada um que está ouvindo esse serviço de som. Eu gostaria de ler a mensagem de hoje no livro de Obadias, livro do profeta Obadias, um dos profetas menores, mas que trouxe grandes revelações da parte de Deus para o seu povo. E por graça e por misericórdia nós temos essas grandes revelações registradas na Bíblia Sagrada. A Bíblia não é apenas um conjunto de livros. A Bíblia é a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus que revela o coração de Deus ao ser humano que quer conhecê-lo verdadeiramente. E no livro de Obadias, hoje nós iremos ver algo muito crítico, mas importante. Algo muito crítico, mas que nos trará uma grande lição, um grande ensinamento. Iremos começar a ler a palavra do Senhor no livro de Obadias, a partir do verso 1, que diz assim: esta é a mensagem do Senhor, o Deus. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito de Edom. Iremos agora para o versículo 15, que diz: o Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Ai de vocês, edomitas! Pagarão pelas suas maldades, e aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês.
O livro do profeta Obadias é um livro misterioso, pois, segundo os historiadores, não se consegue encontrar uma data precisa. Em que tempo, em que ano esse livro foi escrito? Mas segundo a tradição, esse livro pode ter sido escrito no ano de 578 a.C., quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói a cidade santa, escraviza o povo judeu e leva muitos cativos à Babilônia. Então, o profeta Obadias traz algo importante da parte do Senhor. Ele traz uma palavra de julgamento, uma palavra de juízo, uma palavra de castigo ao povo de Edom. Mas quem é o povo de Edom? O povo de Edom são os descendentes de Esaú. Esaú, que foi filho de Isaac, irmão de Jacó. Esaú nasceu juntamente com seu irmão Isaac, e eles eram irmãos gêmeos. Ambos cresceram, mas um dia Esaú vende a sua primogenitura a Jacó, pois o mesmo Esaú estava com muita fome e Jacó tinha algumas lentilhas cozinhadas em um prato, e Jacó, com muita fome, pediu aquele prato de comida, mas ele disse que não daria, a não ser que Esaú vendesse a sua primogenitura, ou seja, o direito de ser o herdeiro mais velho, pois segundo a tradição antiga, os irmãos mais velhos eram quem sucediam e quem tomava conta da herança herdada pelo pai, da herança deixada pelo pai. Mas Esaú um dia vendeu a sua primogenitura, então ele perdeu o direito de ser herdeiro primário das coisas de seu pai. Um outro certo dia, Esaú vai caçar a pedido de seu pai, e ele já estava velho, adiantado em dias de vida, e pediu que seu filho Esaú fizesse alguma comida saborosa. E nesse dia Isaac também fez uma comida saborosa e se passou pelo seu irmão Esaú, e apresenta essa comida saborosa perante o seu pai. O seu pai come e abençoa Jacó com todas as bênçãos que o Senhor colocou na língua profética de Isaac. Então Esaú se apresenta diante de seu pai também com um prato que ele preparou, porém o seu pai disse que já havia comido e já havia abençoado a Jacó, e que ele, a partir daqueles dias, se tornaria escravo de seu irmão. Esaú, muito chateado com todas as coisas que aconteceram, tentou matar seu irmão. Seu irmão foge para as regiões da Mesopotâmia, e ele vai para as terras do Oriente, as terras onde vivia o povo de Ismael. Lá ele se casa com as mulheres cananitas e dá origem e dá início a um novo povo, a uma nova nação. Esaú, agora que tinha constituído família e estava dando início a um povo, ele vai morar nas regiões do sul, do Oriente, nas montanhas dos Oreus, nas montanhas de Seir.
Ele luta com os horeus, destitui os horeus daquela terra e passa a habitar nas montanhas e nas cavernas. O povo de Edom se tornou um povo forte, um povo guerreiro, um povo bravo. Entretanto, um povo que Deus não amava. Entretanto, era um povo que Deus tinha um sentimento mau por ele, pelo fato de serem descendentes de Esaú, um homem que desprezou as coisas sagradas de Deus, um homem que não levou em conta o mandamento dos seus pais, um homem que não quis saber das ordenanças e de respeitar a sua mãe, e nem os princípios de Deus. Então, num determinado tempo da história, o Senhor levanta o profeta Obadias e diz: esta é a mensagem de Deus a Edom. Quando nós começamos o livro de Obadias, nós vemos que ele foi escrito com uma finalidade de deixar registrado uma palavra de Deus contra Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. E eu quero hoje exemplificar ou tipificar, figurar o povo de Edom com as pessoas que são desobedientes a Deus. Então, quando Esaú escreve, quando Obadias escreve o seu livro, ele tem uma palavra contra o povo que é desobediente a Deus. E o que eu mais acho interessante é que no versículo 15 de Obadias, o profeta traz a seguinte sentença: está chegando o dia em que julgarei as nações, e ai de vocês, edomitas, pois assim como vocês fizeram com os outros, assim será feito com vocês. Amados, desde quando nós viemos ao mundo e passamos a ter entendimento entre o que é bom e o que é mal, nós temos de forma inata em nosso coração que um dia chegará o tempo de sermos julgados por nossas obras. Chegará um tempo em que o Senhor, o Deus dos céus, irá julgar as nossas obras. Então, o profeta Obadias traz um grande alerta da parte do Senhor, quando ele diz: assim declara o Senhor Deus, chegará o dia em que eu julgarei todas as nações. O profeta está declarando que o Senhor um dia vai se manifestar e vai chegar e vai julgar todos os que estão sobre a face da terra. O Senhor vai julgar todas as obras dos seres humanos que andam e um dia andarão sobre a face da terra. O Senhor trará à tona todos os nossos pecados, todas as nossas obras, todos os nossos feitos. O Senhor julgará todas as nações. O Senhor julgará todos os povos. Mas o Senhor declara em especificidade a ira dele contra um povo: os edomitas, símbolo de povo rebelde, símbolo de povo idólatra, símbolo de povo que não obedece a Deus e nem segue as suas palavras.
Eu quero exemplificar para cada um dos que estão ouvindo esse som que os edomitas nesse texto representam o povo que até conhece o povo de Deus, sabe quem é Deus, conhece as suas palavras, mas mesmo assim despreza, mas mesmo assim não dá ouvidos às palavras do Senhor. E isso é de espantar, pois na cultura judia ou hebreia, do povo judeu, quando um profeta exclama o termo ai, ele fala de grande angústia, de grande dor, de grande tormenta que há de vir sobre algo ou sobre alguém. Então, quando o profeta diz: ai de vós, edomitas, o profeta está declarando que o Senhor irá julgar as obras dos infiéis, dos rebeldes, olha só, João, olha assim, dos rebeldes, com grande ira, com grande furor, e com equidade e justiça. Sabe por quê? Porque o próprio Deus declara: assim como vocês fizeram com os outros, será feito com você, edomita. Deus aqui está dando a conhecer um atributo seu, a soberania, que Deus governa sobre todos, sobre todas as coisas, e que Ele tem poder sobre tudo. Deus, quando Ele fala da retribuição das obras dos edomitas, Ele nos dá a conhecer a lei da retribuição. Ele nos dá a conhecer que tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos nesta vida, iremos colher. Então, quando Ele diz que em breve virá julgar as nações, e quando Ele declara um julgamento sobre Edom, e quando Ele também declara que Edom colherá o que ele plantou, Deus está declarando que Ele é soberano, que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e que Ele, com sua soberania, majestade e poder, irá julgar a cada um de nós, e principalmente os infiéis, e principalmente os infiéis, os desobedientes, os escarnecedores, os idólatras, aqueles que desprezam a palavra de Deus e sua soberana vontade. Vivemos em um tempo em que as pessoas apenas falam de amor, que as pessoas apenas falam de coisas boas que agradam o nosso coração. Mas quando nós vamos às Escrituras, nós descobrimos que de fato Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de coisas boas. Mas o que me espanta é que Deus também é um Deus de justiça. A mensagem vai ser interrompida por um momento. Iremos orar por essa pessoa que pediu oração. Vamos apresentá-la diante do altar do Senhor. Senhor Deus e Pai, Santo Israel,
Em nome de teu Filho Jesus Cristo, eu apresento essa senhora, Deus. Que o Senhor venha alcançar a necessidade do coração dela. Que o Senhor venha tocar no mais íntimo do seu ser e realizar uma transformação que ela precisa, que ela tem pedido e que ela deseja intimamente. Que o Senhor também venha saciar as necessidades dela, cumprindo o desejo do seu coração, trazendo cura onde se precisa de cura, trazendo de paz onde é preciso paz, trazendo amor onde é preciso amor. Que a graça, que a misericórdia do Senhor seja sobre a vida dela. Que o Senhor a abençoe e a proteja por todos os dias da sua vida. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a senhora. Como é seu nome? Que Deus abençoe a senhora, Daniela, Senhor, viu? Amém. Sim. Sim. Eu sempre estou aqui nas... Senhor, cuide todas as suas feridas. Olha, eu estou aqui todas as quintas, e terças e quintas, e vamos atribuir o domingo, todos os dias, todas as terças, todas as quintas. Se a senhora quiser ouvir a mensagem, a partir das 7h30 da noite eu estou aqui. Viu? Deus abençoe a senhora. Ela é a minha esposa. Viu? Não ajuda ela. Então, o Senhor, o Deus de Israel, Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Ele um dia irá trazer juízo sobre todas as nações. Ele irá julgar todas as nações, mas Ele expressa em especial um juízo contra os edomitas. Como eu já falei, símbolo do povo rebelde, idólatra, escarnecedor e desobediente a Deus. Olha, estamos vivendo um tempo em que os corações das pessoas têm se tornado duros, rebeldes e vadios. Pessoas que vivem conforme a sua vontade, conforme o desejo do seu coração, inclinada aos desejos da carne e às coisas que desagradam a Deus. Essas tais pessoas, elas são símbolos de edomitas, um povo que se desviou verdadeiramente dos caminhos do Senhor, se tornaram como a figura de Esaú, os seus pais, que é rebelde, pois desprezou as coisas santas e despreza as coisas santas. Hoje, por meio das pessoas que exemplificam ele, e um dia tais pessoas passarão pelo juízo do Senhor. O Senhor os julgará. Mas as pessoas acham que quando o Senhor vier julgar, Ele vai julgar de forma passiva. As pessoas acham que quando o Senhor vier julgar, o Senhor vai simplesmente dizer quais são os seus pecados. E você vai dizer: eu pequei assim, assim e assim. Eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. E Deus vai falar assim: está perdoado. Não, não será assim. O profeta mesmo declara: o Senhor vai julgar todas as nações, e ai de vocês, edomitas ou infiéis.
Ai de vocês. Sabe por quê? Porque como os edomitas são descendentes de Esaú, e Esaú foi uma figura que desprezou o povo de Deus. Quando o povo de Deus estava tentando chegar à terra de Canaã, eles impediram. Assim como Esaú desprezou a primogenitura, assim como Esaú um dia casou-se com as mulheres cananitas, provocando o sofrimento e tristeza no coração de seus pais, assim como eles fazem, os pecadores atuais também fazem. Desprezam a vontade de Deus e colocam sua soberania em dúvida. Então, quando Deus declara: ai de vocês, edomitas, Deus está declarando que vai julgar com justa justiça, que Deus vai julgar com propriedade e soberania, e dar a devida recompensa aos tais. Quando ele diz ai de vós, ele está dizendo: sobre vocês virão angústia, tormenta e dor. E assim como vocês fizeram com os outros, assim como vocês fizeram os outros sofrerem, assim como vocês fizeram com que os outros passassem angústia, fome, tristeza, desprezaram a minha soberana vontade, vocês receberão o devido pago, a devida recompensa. Deus nos dá a conhecer por meio das suas escrituras sagradas que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, que Ele é um Deus que um dia irá julgar as nossas obras. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele declara aos Gálatas as seguintes palavras: com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Paulo declara aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. A vida é única. A vida é um dom de Deus. Então, que nós possamos observar como estamos conduzindo a nossa vida sobre a face da terra. Que nós possamos observar como estamos vivendo hoje. Pois tudo que nós estamos fazendo hoje, as consequências virão amanhã. E nós iremos colher amargas e doloridas obras, frutos. Os risos de bebedice, os prazeres das orgias, a satisfação química das drogas, sentidas hoje, um dia virá as consequências. E um dia o Senhor irá julgar essas obras. Então o profeta declara: ai de vós, edomitas, ai de vós, idólatras, ai de vós, povo que tem autoconfiança e vive feliz e não se importa com o Senhor.
O profeta declara o dia da retribuição de Deus. Por isso que ele diz: ai de vós, edomitas. Edomitas são profanos. Edomitas são prostitutos. Edomitas são um povo rebelde. Edomitas são um povo escarnecedor. É bem a figura do povo de hoje, trazendo melhor o entendimento. Certa vez, Deus falando por meio do profeta Malaquias, a partir do versículo 1, ele começa a indagar ao povo de Israel, povo a qual ele muito ama, muito estima, as seguintes palavras: se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Se eu sou o Pai, onde está o meu reconhecimento? Ele perguntava isso ao povo de Israel, e o próprio Deus perguntava: e vocês perguntam, porventura não fazemos tudo isso? Você diz que me ama, mas como você me ama? Deus diz as seguintes palavras: eu amo desta maneira, amando a Jacó e rejeitando a Esaú. Deus estava dizendo as seguintes palavras: eu amo aqueles ao qual eu prometi uma terra e salvação, aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, povo qual eu escolhi e prometi riquezas, grandezas e glórias. A esses eu os amo, porque foi a esses a quem dei mandamentos, foi a esses a quem eu dei leis, e foi deles que veio o Salvador. A esses eu amo. Mas eu rejeito Esaú, porque Esaú é profano. Esaú ama o pecado. Esaú é idólatra. Esaú é escarnecedor. Esaú é bárbaro. Ou seja, os edomitas são um povo que Deus rejeita, porque ama outro em detrimento. Ama a Jacó. Foi da descendência de Jacó que veio Jesus, o nosso Salvador. Mas foi da descendência de Esaú que veio Herodes, aquele que disse: Jesus, este é o louco da Galileia, crucificam. A descendência de Esaú um dia contemplou o Filho de Deus sobre a face da terra. Estava assentado no trono que pertencia a Jesus, em forma humana, mas não divina. E quando viu, se alegrou, mas o chamou de louco e mandou para Herodes o crucificar. Sabe, nós somos os edomitas, os Herodes dos tempos atuais, corruptos no coração, maus na essência, depravados por excelência, que ainda que diante do Salvador da humanidade ri e se alegra com os seus povos da corte, e queria ver Jesus não porque acreditava nele, mas porque ouviu falar que ele andava pela Galileia e temia que ele fosse o profeta João que ele mandou matar. Os edomitas têm em suas mãos sangue inocente, pois veio da boca de Herodes uma sentença chamando Jesus de louco e dando
a Pilatos para que ele o crucificasse. Porventura não somos nós assim, geração do século 21, idólatras? Amamos mais o dinheiro do que a Deus. Amamos mais os prazeres da carne do que a Deus. Amamos mais as coisas loucas e pifas desta vida do que a Deus. Somos escarnecedores, usamos o nome de Deus, mentimos em nome dele. Falsos pastores ou padres que usam o nome de Deus e vão arrancando dinheiro de fiéis. Porventura não é a figura do Herodes, de Judas? Pessoas escarnecedoras, amantes da orgia, amantes do prazer. Mas o Senhor já declarou: ai de vós, edomitas, descendentes de Esaú, porque tudo aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. Todas as obras feitas um dia serão julgadas e receberão uma sentença dura, amarga, dolorosa, com consequências eternas, com consequências infernais. Pois o fogo do inferno espera os edomitas, o povo perverso, que exemplifica e tipifica muito bem o povo do século 21. Esses que escarnecem de Deus, escarnecem das coisas santas e são amantes das vaidades da carne. E só há uma maneira de sair ou de se livrar desta ira que está por vir: é crendo no sacrifício de Cristo como Salvador de todos os homens. Algumas pessoas, quando veem um pregador pregar, o tal pregador não prega porque ele ama. Não, ele não prega porque ele ama. Ele prega porque Deus colocou nele um amor que vem dos céus. Pois um pregador, quando ele prega, é o próprio Deus dizendo: arrependam-se dos vossos pecados. Pois o pregador que prega também é pecador, tem um coração humano e que às vezes tem ausência de afeto. Mas o pregador que prega e chama as pessoas a arrependimento, é a voz do próprio Deus dizendo: arrependam-se antes que venha o dia terrível em que vossos pecados serão castigados. Sabe, você já imaginou, ou alguns aqui já devem ter assistido na internet, vídeos de tsunami. E alguns dias atrás eu estava assistindo o vídeo do tsunami do Japão em 2011. E também o tsunami que houve na Indonésia em 2004, se eu não me engano. Algo que eu quero simbolizar: num dia claro e lindo de sol, aquelas pessoas estavam nas praias, tomando seu velho banho de sol, mergulhando nas águas do mar, se divertindo, se alegrando, quando do nada, de repente, eles avistam de longe uma onda destruidora que vinha varrendo tudo que encontrava pela frente. Existe algo interessante. O profeta Jeremias diz que o Senhor tem as águas do mar presas em suas mãos. Neste dia, certamente o Senhor abriu a sua mão e permitiu
com que as águas transpassassem os termos. Eu vou te dizer uma coisa. Olha só como toda a criação de Deus é perfeita. Olha para o mar, é uma imensidão de águas. Elas vão e vêm. Elas vão e vêm. E muitas vezes não ultrapassam os limites que Deus decretou quando disse: águas, separem-se da terra e respeitem os seus termos. Preste atenção como o mar, ele sempre está em movimento. As águas do mar, elas vão e vêm. Porque Deus disse: respeitem os termos. E o mar obedece à voz do Senhor. Só que um dia, o Senhor, vendo o pecado do Japão, povo depravado que mata animais impuros, comem cachorro, cobras, animais que Deus disse: desses animais não comerás. Povo que fabricam bonecas sexuais para os homens manterem suas necessidades. Um dia ele olha para aquele povo e diz: o pecado desse povo chegou aos meus narizes. E ele abre sua mão, permite com que o mar não respeite o termo que ele determinou. E a gente viu a morte de 200.000 pessoas em um só dia. Você pode dizer: nossa, que Deus mau. Não. Isso chama-se justiça de Deus, pois Ele está punindo os pecados dos pecadores sobre a face da terra. No Japão, bonecas sexuais são criadas para que homens tenham falsas relações sexuais como se fossem com mulheres. No Japão, crianças são escravas sexuais. Em algumas partes do Japão. Lá eles enaltecem a tecnologia, enaltecem seus espíritos de ancestrais e desprezam Jesus. Nas Filipinas, povo que adora espíritos. Em 2004 o Senhor também permitiu com que a água do mar invadisse aquelas terras e matasse 250.000 pessoas em um só dia. Você pode pensar novamente que Deus mau. Não, Deus é justo, pois se Ele crucificou o Filho dele no alto de uma cruz para nos redimir de nosso pecado, para que por meio dele pudéssemos ter salvação, Ele matar pecadores não é maldade, é justiça. Pois Ele está dando a cada um segundo as suas obras, porque o pecado tem como recompensa a morte. A ira de Deus um dia virá sobre nossas vidas de forma repentina, como um tsunami devastará tudo aquilo que estiver pela frente. Naquele dia em que estivermos perante Deus, iremos chorar. Iremos procurar um lugar para nos arrepender, ou seja, uma forma, um modo. E não terá mais vez. Não teremos mais a oportunidade, porque o tempo é hoje. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de chorar e pedir perdão pelos pecados é hoje. Pois breve, muito em breve, o ai do Senhor irá se manifestar sobre nossas vidas como um tsunami que varre toda a cidade, toda uma nação. Como um terremoto que agita a terra. Eu acho muito bonito quando Deus fala com Moisés no capítulo 30 de Deuteronômio e diz: hoje tomo como testemunha contra vocês os céus e a terra. Sabe? Porque eu acho isso bonito, lindo, maravilhoso. Porque Deus
Quando ele deu mandamentos a Moisés, e Moisés passou os mandamentos para o povo. Quando Deus acaba de dar os mandamentos, ele diz: olha, se vocês não cumprirem o que eu estou dizendo, os céus e a terra estão como testemunhas que dei palavras e leis e ordens, mandamentos a vocês. Quando acontecem os terremotos, é a terra denunciando os nossos pecados. Quando nós vemos a seca, o céu fechado, é o céu denunciando o nosso pecado e Deus punindo os nossos pecados com a seca. Quando nós vemos meteoros, corpos celestes caindo sobre a terra, provocando alguma destruição em algum lugar deste planeta, é os céus denunciando a Deus os nossos pecados, porque um dia ele disse: eu tomo contra vós os céus e a terra como testemunhas. Por isso que é bom nos arrependermos hoje, mudarmos a nossa conduta hoje, pois um dia o Senhor virá nos julgar, e o julgamento dele não será passivo. O julgamento dele não será um julgamento leve. Ele vai julgar com dureza, com justiça, com ira. Quando nós assistimos à paixão de Cristo, as pessoas acham que Jesus foi crucificado simplesmente por ter sido crucificado. Jesus foi morto simplesmente porque ele tinha que ser morto, porque alguém precisava ser morto. Não, ele morreu porque ele recebeu o pecado do mundo em si, e o castigo que nos traz a paz ele levou sobre si. Foi por isso que ele foi crucificado, porque ele recebeu o peso do pecado do mundo. Então ele cumpriu a profecia que ele mesmo disse: um dia eu serei levantado, assim como a cobra de bronze foi levantada no deserto. Jesus estava dizendo: um dia eu receberei todo o peso do pecado do mundo e serei crucificado. Jesus, ele foi crucificado porque ele recebeu em si o pecado do mundo, o meu e o seu pecado, o pecado dos fiéis, o pecado dos pastores, dos padres, dos espíritas, dos bruxos, das prostitutas, dos ladrões, dos traficantes. Jesus, ele recebeu o peso do pecado dos homens. Foi por isso que ele foi crucificado. E se nós falharmos em reconhecer esse sacrifício, um dia esse ai edomitas virá sobre nossa cabeça, porque Deus irá julgar os nossos pecados com justiça. Que o Senhor nos ajude a entender esta mensagem, que o Senhor nos ajude a entender que é necessário o arrependimento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu oro neste momento agradecendo ao Senhor por este dia, por este momento, pedindo ao Senhor que todos aqueles que ouviram essa mensagem em algum lugar desta praça, hoje ao deitar, reflita acerca daquilo que ouviu, pois a palavra é tua, Senhor. A salvação é tua. Então traz convicção de pecado ao coração daqueles que ouviram esta mensagem, e que eles entendam que precisam se arrepender, que Jesus é o caminho ao qual nós devemos andar, pois só Ele nos leva a Ti, só Ele nos levará à vida eterna. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Que as pessoas entendam
que só em Jesus e somente nele temos salvação. Que o Espírito Santo do Senhor convença o coração dos pecadores e me convença dia após dia da necessidade de arrependimento. É isso que eu peço e agradeço, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de Pau dos Ferros, que o Senhor tenha misericórdia do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo. Que o Senhor nos dê tempo de encontrarmos graça em Ti. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Aqueles que ouviram e gostaram, sintam-se convidados. Na verdade, vocês já são convidados pelo próprio Deus a estarem aqui para ouvir Ele falar. Não é um jovem, é Ele. É Ele. Porque só Ele faz essas coisas. Só Ele que pega uma pessoa e diz: você vai fazer isso. Ainda que as pessoas te achem louco, ainda que as pessoas pensem o que quiser, isso só acontece porque é Ele quem permite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém, amém e amém.